Olá, minha gente, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Mais uma vez eu recorro a essa tribuna política para falar de interesse coletivo. Hoje eu vou falar da questão do problema do transporte público do Distrito Federal. Transporte esse que só piorou. Hoje nós temos uma situação no Distrito Federal caótica no transporte coletivo. Milhares de pessoas moram em condomínios ao redor de Brasília e das demais cidades do Distrito Federal, onde não tem um transporte em malha ramificado para pegar as pessoas próximo de casa e levar para um terminal onde seria encaminhado para o seu destino. As pessoas hoje andam 2, 3 horas por dia, cansam só de andar para ir e voltar do trabalho. É uma situação muito difícil. O governo passado retirou de circulação as empresas tradicionais de transporte coletivo do Distrito Federal, cometendo assim um grande equívoco, pois eram elas que conheciam muito bem o transporte coletivo público aqui do Distrito Federal. Faltava, no entanto, o governo do Distrito Federal entrar com uma política regulamentando, organizando o setor, mas não expulsar como expulsou as empresas tradicionais que faziam o transporte coletivo do Distrito Federal. Não estou defendendo essas empresas. Estou defendendo o interesse popular, o interesse do povo. Elas cometeram muitos equívocos nessa questão de transporte aqui do Distrito Federal. Muitos equívocos cometeram. E eu sou testemunha porque eu fui diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, com mandato de 2004 a 2008, e acompanhei bem porque eu era responsável na época pelo transporte coletivo do entorno para o Distrito Federal e do Distrito Federal para o entorno. Então me inteirei muito bem dessa situação. Agora, veio um governo que quis comprar centenas de ônibus. Depois foi sucedido por outro que também se meteu na mesma aventura. E aí foi fazer licitação das linhas, de todas as linhas do Distrito Federal. Eu digo de uma forma irresponsável, porque melhorou? Não melhorou, piorou. Piorou a situação. Não tiveram cuidado de fazer um projeto bem estudado para atender o povo do Distrito Federal. Na época até eu fiz uma sugestão para que se fizesse um cinturão de integração para facilitar a vida dos usuários de ônibus coletivo. Participei até de um governo chamado de transição, mas não me deram ouvido. Não me deram ouvido. E tá aí. Outra coisa que eu preconizei na época e sugeri
foi que a TCB fosse revitalizada para regular o transporte no Distrito Federal. Regular, para suprir, para a TCB ser também permissionária em todas as linhas, juntamente com as que fossem permitidas ou concedidas. Justamente para suprir a demanda nos horários de pico, nas horas mais necessárias. Mas não fizeram, foi acabar de vez com a TCB. Está aí só no papel, praticamente, com um pouquinho os ônibus que não serve para nada. Não é? Essa é uma tristeza muito grande, saber que o povo cansa mais andando e voltando, andando para o serviço e voltando para casa, do que trabalhando até. Essa é a realidade nossa aqui do Distrito Federal e do entorno também. Aqui as passagens, tanto do metrô como dos ônibus, para qualquer lugar e para o entorno, são praticamente inacessíveis. O trabalhador que ganha pouquinho, coitado, não pode trabalhar aqui no Distrito Federal e morar no entorno, e dormir lá no entorno. Não pode, porque ele não tem condição de pagar, e o patrão evita contratar pessoas do entorno, porque o Vale Transporte sai mais caro. Então são diversos os fatores que contribuem para a falência do transporte coletivo urbano do Distrito Federal e o transporte coletivo semiurbano. E o governo gastam e não resolvem o problema. Não resolvem o problema. Cada vez mais que eles mexem, pioram a situação. Então, minha gente, quem for governar o Distrito Federal nos próximos 4 anos tem que atentar para esse problema, para tentar corrigir de fato e de direito a situação. Porque o povo trabalhador de Brasília merece um transporte coletivo digno, que há muito tempo luta para tê-lo e é negado esse direito para o povo do Distrito Federal e do entorno. Minha gente, governar, eu tenho dito aqui, não é tarefa para qualquer um. Nós aqui temos que ter cuidado com o voto. Nós aqui e alhures. Todos temos que ter cuidado, porque quem vai governar o Brasil e Brasília e os estados nos próximos 4 anos tem o condão, tem o poder de modificar para melhor a situação coletiva do povo ou para pior. Essa é a realidade. E essa questão do transporte coletivo urbano, ela é alguma coisa que perturba as pessoas, mexe com o cerne das pessoas. A pessoa levanta cedo, toma seu banho, seu café e vai para um ponto de ônibus lá, sujeito a ser assaltado, sujeito também a ser assaltado depois que entra num ônibus superlotado, caro, sujo, imundo. Não tem uma fiscalização, um controle de qualidade para essa gente que governa o Distrito Federal, que governou e governa. O povo não significa nada, nem antes, nem depois das eleições. Agora que está se aproximando aí o pleito, quem quer se eleger diz que vai fazer da terra o próprio céu. Mas cuidado com esses que prometem muito,
são os piores. Não cumprem nada, eu não cumpro nem seu dever de casa. Minha gente, então estou falando do transporte coletivo. Você que usa, se tiver oportunidade de ver essa mídia, você que usa, me diga se melhorou de uns 10 anos para cá, que eles mexeram tanto nisso aí. E mudaram as empresas tradicionais que prestavam serviço de transporte coletivo público urbano no Distrito Federal e semi-urbano para o entorno. Me diga, mudou? Tá? Se tiver mudado e você achar que mudou para melhor, me perdoe. Mas eu duvido muito que tenha mudado. Não mudou e o povo é sacrificado diariamente quando precisa usar um transporte coletivo. Os interesses que são verificados desculpe, minha gente, essa alergia toda vez que me aproximo de um aparelho eletrônico, ela me perturba. Meus amigos, a questão é muito séria. É muito séria. Então me diga se mudou alguma coisa para melhor. Não mudou. Os interesses que eles atentam para eles, os interesses que são defendidos são interesses das permissionárias e das concessionárias. Do serviço público, do nosso serviço, do meu e do seu. Então esse interesse é preservado e eles não perdem nada, dinheiro nenhum. Agora, o povo de repentemente chega na parada de ônibus, sobe no ônibus, na hora que chega na roleta, a passagem aumentou 20%, 30%. Sim, é uma coisa de louco. Além do preço exorbitante aqui do transporte coletivo do Distrito Federal, é um dos piores do Brasil. É um dos piores. Então o pessoal aqui do Distrito Federal brinca de governar. Os que passaram e os que estão aí. Brincam de governar. Brincam com a condição do povo. Que vive refém desse transporte coletivo caótico e ruim, muito ruim. Meus amigos, há de ser feita alguma coisa em benefício do povo. Não só nessa área, mas em todas, porque o Brasil foi entregue na mão de uma corja insensível, que só pensa no seu bem-estar, no seu próprio bem-estar, na sua conta corrente, na vantagem que pode tirar da merenda escolar, do transporte, da saúde, meus amigos, da segurança. Esses são os setores mais sofridos, mais atacados pelos cupins da corrupção. A merenda escolar, a saúde, meus amigos e minhas amigas. Todo cuidado é pouco. Eu tenho falado aqui, na hora de escolher um dirigente, veja bem, antes de votar, pense, medite. Não vá na onda da propaganda, daquele pacotinho que te oferece aí na televisão. Ou que vão te oferecer. Aquilo é tudo mentira, é fake. E não é news, não, é fake, old fake. Fake old. Tá? É mentira antiga. Ele nem desfaz a forma de abordar as pessoas nos seus programas eleitorais. Pensa que todo mundo é idiota? O cara que é candidato a deputado distrital sai por aí dizendo que vai dar casa, que vai fazer estrada, que vai fazer escola, e não vai. O parlamentar é eleito para parlar no parlamento, é eleito para fazer projeto de lei, leis, é eleito para fiscalizar o governo, e eles não fiscalizam, não falam e nem apresentam projeto de lei. Veja, o seu deputado, tenha essa curiosidade, pesquise quantos projetos de lei válidos eles apresentaram e quantas leis foram aprovadas pela mão do seu parlamentar. Minha gente,
Tem deles que não apresentaram nenhum. Só estão aí no GDF, no governo, para pedir uma administração regional, para pedir uma vaga secretário, de subsecretário, de diretor disso ou daquilo. É isso que eles querem. Veja bem que nós tivemos, por exemplo, em Sobradinho, 1, 2, 3 que foram eleitos deputados distritais para Sobradinho, por Sobradinho, aliás, e todos correram para o Tribunal de Contas do Distrito Federal para a sombra de uma efetividade aí até os 75 anos. E outro foi cassado pela própria Câmara Legislativa. Isso aqui eu estou falando aqui de Sobradinho, Distrito Federal. Meus amigos, a vida pública é muito atraente, principalmente para esses que querem se dar bem. Porque para aqueles que querem efetivamente trabalhar é um sacrifício. É um sacrifício. É por isso que você não vê muita gente aí de bom caráter enfrentando as eleições. Né? Você vê muitos até dizendo que é um homem ou uma mulher de Deus pedindo o seu voto. Que nada, Deus não precisa de deputado, nem de senador, nem de governador. Deus não precisa disso não. Tá? Isso são vagabundos que usam a fé do povo para iludir, para ludibriar. Porque nós todos somos pessoas de Deus. Somos criaturas de Deus. Somos invenção de Deus. E Deus não precisa do homem pecador, temporal, para defender Deus do quê? Hein? Seus pilantras. É isso que acontece. É isso que acontece. Minha gente, mas o transporte coletivo aqui do Distrito Federal é um caos. Sai aí um repórter que tenha coragem de levantar 4 horas da manhã e vá nas paradas de ônibus e faça uma entrevista. Com o povo, com quem usa, com o usuário do transporte coletivo urbano, público do Distrito Federal. Fale com eles. Vá de Brarlândia a Planaltina e depois faça uma avaliação das posições, das avaliações dos usuários para você ver. Não se surpreenda se todos unanimemente disser que só piorou. Meus amigos, então eu volto aqui a essa tribuna política, mais uma vez, para falar desse assunto, que é um assunto sério, um assunto público, coletivo, que nós enfrentamos aqui no Distrito Federal e que precisa ser corrigido por esse próximo governo, não com mentiras, não se aliando aos donos de empresas, aos permissionários, para explorar, isso mesmo, explorar o trabalhador de salário mínimo e meio, quem pega efetivamente o ônibus coletivo. Meus amigos, atentemos para esse assunto e faremos aí o que puder para eleger alguém comprometido com esses problemas mais sérios, mais prementes do Distrito Federal. Muito obrigado.